Você já ouviu falar de estradas amaldiçoadas? Lugares onde o tempo e o espaço parecem agir de forma diferente, deixando motoristas presos em um loop sem fim? Agora, imagine dirigir por uma rodovia deserta, vendo o GPS apagando o nome da estrada, bem diante dos seus olhos. Você tenta recalcular a rota, mas o sinal desaparece. Nenhuma cidade, nenhuma saída, nenhuma explicação. E quando olha pelo retrovisor, percebe um carro atrás de você. Os faróis piscam por um segundo e no instante seguinte desaparecem completamente. Mas esse é só o começo. A história começa com Daniel, um motorista experiente que fazia viagens noturnas para economizar tempo. Ele conhecia bem aquela rodovia e já tinha passado por ali várias vezes. Era um trecho longo e monótono, mas nunca tinha notado nada de estranho. Naquela noite em particular, ele dirigia tranquilo, com o GPS ligado, ouvindo a mesma playlist de sempre. O relógio marcava 22h45 quando ele percebeu a primeira coisa estranha. O nome da rodovia havia sumido da tela do GPS. Inicialmente pensou que fosse um erro do aplicativo, talvez uma falha de conexão momentânea, mas ao tentar atualizar, percebeu que o mapa ainda mostrava a rota, só que sem indicar onde ele estava. Tentando não dar muita importância, ele continuou dirigindo. Afinal, bastava seguir em frente e logo chegaria ao próximo posto. Só que, conforme avançava, começou a notar que as placas ao longo do caminho pareciam fora do lugar. Algumas estavam desgastadas, outras pareciam novas demais. Era como se a estrada estivesse se alterando enquanto ele passava. Olhou pelo retrovisor e tudo parecia normal. Até que viu um par de faróis se acender do nada, alguns metros atrás. Ele não tinha visto ninguém se aproximar antes, e a estrada estava vazia há pelo menos meia hora. O carro seguia na mesma velocidade que ele, mantendo uma distância exata. Daniel reduziu um pouco para ver se o motorista o ultrapassaria, mas o carro atrás fez o mesmo. Acelerar também não adiantava, pois os faróis acompanhavam cada movimento. Era como se estivesse preso a um padrão invisível. Ele tentou se concentrar na estrada e ignorar aquilo, mas então o GPS desligou completamente. A tela ficou preta, e quando ele tentou ligá-lo novamente, o sistema reiniciou, mostrando apenas um mapa vazio, sem ruas, sem referências. A inquietação começou a crescer. Ele pegou o celular para checar o sinal, mas nada. Sem conexão, sem chamadas, sem mensagens. O rádio do carro, que estava desligado, ligou sozinho e começou a sintonizar uma frequência cheia de estática. No meio do chiado, uma voz sussurrou algo que ele não conseguiu entender. Arrepios subiram por sua espinha. Ele desligou o rádio rapidamente e tentou focar na estrada, mas sentia que alguma coisa estava errada. O carro atrás dele continuava, lá, acompanhando seus movimentos. Depois de alguns minutos, Daniel finalmente avistou o que parecia ser um posto de gasolina. Ele suspirou aliviado e decidiu parar para conferir o mapa, recuperar o sinal do celular e, quem sabe, descobrir que aquilo tudo era só um problema técnico. Só que à medida que se aproximava do posto, percebeu que algo estava fora do normal. As luzes pareciam fracas, piscando em intervalos irregulares. O letreiro estava tão apagado que era impossível ler o nome do lugar. Não havia nenhum carro abastecendo, nenhum atendente visível. O lugar parecia abandonado. O medo começou a tomar conta de Daniel. Ele reduziu a velocidade, incerto se deveria parar ou continuar dirigindo. Quando olhou novamente pelo retrovisor, o carro que o seguia simplesmente sumiu. Ele piscou algumas vezes tentando encontrar algum sinal das luzes, mas não havia nada. Nem marcas de pneu na estrada, nem indícios de que alguém estivesse ali antes. O coração acelerou. Ele se sentiu completamente sozinho, como se estivesse dirigindo em um lugar que não deveria existir. Foi nesse momento que algo ainda mais estranho aconteceu. As luzes do posto se apagaram completamente. O mundo ao seu redor mergulhou na escuridão por alguns segundos. Apenas os faróis do seu carro iluminavam o asfalto desgastado. E então, quando as luzes voltaram, Daniel percebeu que a paisagem ao redor estava diferente.
As árvores pareciam mais próximas da estrada, e o céu que antes estava limpo, agora estava coberto por uma névoa densa. O posto, que ele tinha certeza de estar à sua frente segundos antes, havia desaparecido. Daniel sentiu o suor escorrer pela testa. Aquilo não fazia sentido. Ele olhou o painel do carro e viu que o relógio marcava 23:02. Apenas alguns minutos haviam se passado, mas ele tinha a sensação de que estava preso ali há horas. Decidiu seguir em frente, acelerando um pouco mais. Precisava sair daquela estrada o mais rápido possível. Mas, conforme avançava, notou um detalhe que o fez prender a respiração. As placas que ele já havia passado antes estavam novamente à sua frente. Ele reconhecia cada uma delas. Os mesmos sinais, a mesma vegetação ao redor, até mesmo um pequeno buraco no asfalto que ele já tinha desviado antes. Era como se estivesse dirigindo em círculos. Como se, não importasse para onde fosse, a estrada sempre o trouxesse de volta ao mesmo lugar. E o pior, o GPS, que antes mostrava um mapa vazio, agora exibia apenas uma única palavra no centro da tela. Fique. Daniel sentiu um frio na espinha ao ver aquela única palavra na tela do GPS. Fique. Ele piscou algumas vezes, tentando processar o que estava acontecendo. Será que era algum erro do sistema? Alguma falha de software? Mas nada explicava. O fato de que a estrada parecia se repetir, como se ele estivesse preso em um ciclo sem fim. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Talvez estivesse cansado, com a mente pregando peças. Isso já tinha acontecido antes, quando passava muitas horas dirigindo. Mas, no fundo, algo nele gritava que aquilo não era um simples caso de exaustão. Ele decidiu testar uma teoria. Em vez de continuar seguindo em frente, ele reduziu a velocidade e encostou o carro no acostamento. Se a estrada estava realmente repetindo o trajeto, talvez se ficasse parado por um tempo, algo mudasse. O motor roncou baixinho enquanto ele permanecia ali, apenas observando a estrada à frente. Os minutos se passaram, e tudo ficou em silêncio. O vento não balançava as árvores. Não havia insetos zunindo no para-brisa. Nada. Apenas um vazio, absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado ao redor dele. A tensão aumentava a cada segundo. Ele verificou o celular mais uma vez. Nenhum sinal. A bateria estava pela metade, mas parecia descarregar mais rápido do que o normal. Com um suspiro frustrado, ele ligou novamente o rádio, tentando encontrar alguma estação que funcionasse. Qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio sufocante. Mas tudo que conseguiu foi mais estática. A mesma frequência distorcida, o mesmo chiado perturbador. Até que, no meio da interferência, ouviu um som diferente. Algo sussurrado, baixo, como se alguém estivesse tentando dizer algo através do ruído. Seu estômago se revirou quando reconheceu a própria voz no rádio. Fique. Era ele. Não havia dúvidas. Era sua voz, mas dita de um jeito estranho, como se fosse um eco distante, distorcido pelo tempo. O pavor tomou conta do seu corpo. Como aquilo era possível? Como o rádio podia estar transmitindo algo que ele nunca disse? Com um movimento rápido, ele desligou o aparelho. Mas, no instante em que o fez, os faróis do carro piscaram. Algo se moveu na estrada à sua frente. No começo, ele pensou que fosse uma ilusão, um jogo de sombras projetado pelos próprios faróis. Mas então, algo cruzou a estrada. Uma figura esguia, andando lentamente pelo asfalto. Daniel sentiu a respiração acelerar. Ele não conseguia ver o rosto daquilo. Apenas um vulto escuro de passos irregulares, como se cada movimento fosse feito com esforço. O coração batia tão forte que ele sentia o sangue pulsar nos ouvidos. A figura parou no meio da pista e virou na direção dele. Cada instinto gritava para ele sair dali. Ele girou a chave na ignição, mas o carro demorou para responder. O motor engasgou, tossiu, como se algo estivesse impedindo que ele arrancasse dali. Ele bateu no volante, o desespero começando a tomar conta. Do lado de fora, a figura deu um passo à frente e então mais um. Cada vez mais perto. Daniel tentou evitar olhar diretamente, mas sentia que, de alguma forma,
Aquela coisa sabia que ele estava ali. Sabia que ele estava tentando escapar. Finalmente o motor rugiu, e os faróis iluminaram a estrada à frente. Daniel não pensou duas vezes. Pisou fundo no acelerador e arrancou, desviando bruscamente da figura. Seus olhos se fixaram no retrovisor, esperando ver aquilo desaparecer na escuridão. Mas o que viu foi ainda pior. A figura não sumiu. Ela simplesmente virou a cabeça em sua direção, como se o observasse partir. E então, sem correr, sem fazer esforço, começou a segui-lo. Ele dirigia rápido, muito mais rápido do que deveria, naquela estrada desconhecida. Mas por mais que acelerasse, a figura continuava ali, acompanhando cada movimento, como se estivesse ligada a ele de alguma forma. O velocímetro marcava velocidades perigosas, mas a estrada parecia não ter fim. As placas continuavam as mesmas, e ele já não sabia se estava se afastando ou apenas voltando ao ponto inicial. Foi então que notou algo ainda mais assustador. As luzes dos postes à beira da estrada começaram a piscar, uma a uma, na mesma sequência em que ele passava. Era como se estivessem respondendo à sua presença. Ele se perguntou se estava sendo monitorado, se aquilo era alguma alucinação provocada pelo medo. Mas o que aconteceu a seguir dissipou qualquer dúvida. O rádio, que ele tinha desligado minutos antes, ligou sozinho mais uma vez. E agora, em meio à estática, a voz não era mais apenas um eco de si mesmo. Era outra voz, baixa, rouca, quase inumana. E o que ela disse fez seu sangue gelar. Você já esteve aqui antes. Daniel sentiu o estômago afundar. O que aquilo queria dizer? Ele nunca tinha estado naquela estrada antes. Ele conhecia bem as rotas que fazia, nunca desviava. Mas algo naquela frase o fez duvidar da própria memória. Ele olhou para o GPS novamente, esperando ver a mesma mensagem de antes. Mas agora, algo diferente apareceu. Um novo nome de estrada havia surgido. Um nome que ele nunca viu antes. E o pior, esse nome estava se apagando lentamente, como se estivesse sendo apagado de sua mente também. Daniel piscou algumas vezes, tentando focar no visor do GPS, mas as letras estavam sumindo, como se a estrada estivesse se apagando da própria existência. Ele esfregou os olhos, respirou fundo, mas o que viu a seguir fez sua pele arrepiar. O nome da estrada já não estava lá. Restava apenas um espaço vazio, como se nunca tivesse existido. Ele tentou digitar manualmente o local onde estava, mas o teclado do GPS também começou a falhar. As teclas piscavam, travavam, e antes que pudesse tentar outra coisa, a tela simplesmente apagou. O silêncio dentro do carro se tornou ensurdecedor. Com os dedos trêmulos, ele pegou o celular e tentou abrir o mapa, mas a tela brilhou por um segundo e então desligou, mesmo que a bateria estivesse carregada. Ele apertou o botão de ligar várias vezes, mas não houve resposta. Era como se qualquer tecnologia ali simplesmente se recusasse a funcionar. O carro ainda andava, mas agora a estrada parecia mais estreita, as árvores ao redor se fechando como se quisessem engoli-lo. A escuridão ao redor era densa, opressora, e a única luz que restava eram os faróis do próprio veículo. Ele olhou pelo retrovisor, esperando ver a silhueta que o perseguia, mas não havia nada. A estrada atrás dele parecia vazia, sem nenhum sinal de movimento. Ainda assim, a sensação de que estava sendo observado continuava firme, como se algo estivesse ali, apenas esperando ele baixar a guarda. Cada segundo que passava sem uma explicação lógica só aumentava a angústia dentro dele. Estava perdido em um lugar que não existia nos mapas, sem qualquer referência, sem ninguém para pedir ajuda. Foi quando viu um pequeno brilho à frente, um ponto luminoso no meio da escuridão. Seu coração acelerou. Talvez fosse um posto de gasolina, uma casa, qualquer coisa que significasse um sinal de vida. Sem pensar duas vezes, ele acelerou em direção à luz, sentindo um alívio momentâneo. Mas conforme se aproximava, percebeu que não era um prédio, não eram faróis de outro carro, era um poste solitário iluminando um trecho da estrada. Nada além disso. Ele freou bruscamente ao perceber o que estava exatamente abaixo da luz do poste. Seu peito apertou,
O sangue gelou nas veias. Era o próprio carro. Seu carro. Estacionado do mesmo jeito que ele havia parado minutos atrás. Mas como aquilo era possível? Ele olhou ao redor, tentando encontrar alguma diferença no cenário, alguma explicação. Mas tudo estava idêntico, como se tivesse dado uma volta completa e voltado ao mesmo ponto sem perceber. O desespero tomou conta dele. Ele precisava sair dali. A estrada não podia simplesmente prendê-lo desse jeito. Ele virou o volante para a esquerda, tentando seguir por um novo caminho, mas quando acelerou sentiu um impacto, como se tivesse batido em algo invisível. O carro tremeu, os faróis piscaram, e por um segundo, tudo pareceu escurecer. Ele olhou ao redor confuso, e quando se virou para olhar pelo retrovisor, viu algo que o fez quase perder o controle da direção. Atrás dele, sentado no banco de trás, havia alguém. Uma figura escura, sem rosto, apenas uma sombra imóvel. Daniel prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. Seus dedos apertaram o volante com força. Ele não ousou se virar completamente. O medo era paralisante. A figura não se moveu, não fez nenhum som. Apenas estava ali, esperando. Ele fechou os olhos por um instante, tentando reunir coragem para reagir. Respirou fundo. Tentou convencer a si mesmo de que estava imaginando coisas. Mas quando abriu os olhos novamente, a figura havia desaparecido. Como se nunca tivesse estado ali. O banco de trás estava vazio. Mas o medo permaneceu. O carro parecia mais frio, como se algo ainda estivesse presente e escondido à espreita. Sem outra opção, Daniel acelerou novamente. A estrada parecia infinita, um labirinto sem saída. Mas então, bem à frente, surgiu algo novo. Uma placa de sinalização. Seu coração bateu mais forte. Talvez ali houvesse uma pista, uma forma de entender o que estava acontecendo. Ele diminuiu a velocidade, tentando ler o que estava escrito. Mas quando os faróis iluminaram a placa, o que viu o fez quase pisar no freio de imediato. As letras estavam embaralhadas, irreconhecíveis, como se alguém tivesse tentado apagar e reescrever algo por cima. Mas, no meio dos traços distorcidos, uma única palavra ainda podia ser lida com clareza. Uma palavra que fez cada fio de cabelo em sua nuca se arrepiar. Seu próprio nome. O nome dele estava ali. Daniel. Escrito de forma irregular, como se alguém tivesse esculpido cada letra com pressa, riscando a superfície metálica da placa. Seu estômago revirou. Isso não fazia sentido. Como aquele nome podia estar ali? Quem teria colocado? Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tentou desviar o olhar. Tentou ignorar a sensação de que aquilo era um aviso. Uma mensagem deixada para ele. Mas não conseguiu. Seu nome. No meio do nada. Ele respirou fundo, tentando encontrar lógica na situação. Talvez fosse apenas uma coincidência absurda. Talvez existisse outra explicação. Mas nada parecia razoável. O mais perturbador era que a tinta que formava seu nome parecia recente. Ainda escorria em alguns pontos, como se tivesse sido escrita há poucos minutos. Ele olhou ao redor, buscando sinais de alguém por perto, mas a estrada continuava deserta. O silêncio era absoluto. Um pensamento o atingiu como um soco no estômago. E se alguém estivesse ali agora, escondido na escuridão, observando? A ideia fez seus dedos apertarem o volante com força. O instinto gritava para que ele saísse dali imediatamente. Mas parte dele hesitava. Algo estava errado. Ele olhou para o céu. Nenhuma estrela. Nenhuma lua. Apenas um breu infinito que tornava impossível distinguir onde terminava o céu e começava a terra. Seu olhar voltou para a estrada à frente. Algo parecia diferente agora. Ele franziu a testa, tentando identificar o que era. A estrada, ela não parecia mais tão reta. Havia curvas que ele não lembrava de ter passado antes. Árvores que pareciam ter mudado de lugar. Como se o próprio caminho estivesse se alterando à medida que ele tentava seguir em frente. Como se estivesse sendo conduzido para algum destino que ele não escolheu. Daniel engoliu em seco e decidiu acelerar.
Qualquer que fosse a explicação para aquilo, ele não queria descobri-la parado ali. O carro respondeu de imediato, o motor, rugindo contra o silêncio opressor. Mas conforme ele ganhava velocidade, algo ainda mais estranho aconteceu. O painel começou a piscar. Os ponteiros do velocímetro giravam descontroladamente, marcando velocidades impossíveis. As luzes do rádio se acendiam e apagavam, como se o carro estivesse reagindo a algo invisível. Foi quando ele sentiu algo passando por ele. Um vento gelado, mesmo com as janelas fechadas. Era sutil no começo, como uma brisa fraca, mas então veio de novo mais forte. E de novo, como se algo estivesse se movendo dentro do carro. O coração de Daniel disparou. Ele segurou o volante com força, tentando ignorar a sensação, tentando focar apenas na estrada. Mas não adiantava. Ele sentia. Não estava sozinho. Pelo canto do olho, viu algo no banco do passageiro. Uma sombra indistinta, sem forma definida. Ele não teve coragem de olhar diretamente. Apenas manteve os olhos fixos na estrada, fingindo que não via, fingindo que não sentia. Mas sabia que estava lá. Ele conseguia ouvir um som fraco, um sussurro quase imperceptível. Palavras que ele não entendia, mas que pareciam ser ditas diretamente para ele. A cada quilômetro percorrido, o ar dentro do carro parecia mais pesado, mais denso. A estrada se tornava cada vez mais estreita, e as árvores pareciam crescer para dentro dela, como se quisessem impedir sua passagem. E então, lá estava ela novamente. A luz no meio da estrada. A mesma de antes. O mesmo poste solitário. O mesmo carro estacionado debaixo dele. Dessa vez, Daniel não parou. Ele acelerou ainda mais, determinado a passar direto, a não olhar para trás. Mas, no exato momento em que cruzou pela luz, algo mudou. Por um breve segundo, o motor falhou. Os faróis piscaram. O rádio ligou sozinho e, entre estática e ruídos incompreensíveis, uma voz se fez ouvir. Ela disse apenas uma frase, baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para fazer seu sangue gelar. Você já esteve aqui antes. Daniel sentiu o ar escapar de seus pulmões. A frase ecoava em sua mente, repetindo-se como um mantra macabro. Você já esteve aqui antes. Ele não queria acreditar, mas algo dentro dele sabia que era verdade. O carro sacudiu levemente, como se tivesse passado por um buraco na estrada, mas ele não desviou os olhos do caminho. O medo se misturava à adrenalina, impulsionando seus sentidos a ficarem mais aguçados. Cada sombra ao redor parecia se mover. Cada detalhe da estrada parecia diferente e, ao mesmo tempo, assustadoramente familiar. Ele olhou para o retrovisor, esperando ver apenas a estrada vazia. Mas o que viu fez seu sangue gelar. Havia algo lá. Não era um carro, não eram faróis distantes. Era uma silhueta parada bem no meio do asfalto, cada vez menor à medida que ele avançava. Daniel queria acreditar que era apenas um efeito da escuridão, um truque da luz do painel refletindo no vidro. Mas, no fundo, ele sabia que não era. Aquilo estava ali. E pior, estava olhando para ele. Virou o rosto para frente rapidamente com medo do que poderia acontecer se continuasse encarando a coisa pelo retrovisor. Seu coração batia descompassado. Sua respiração era curta e ofegante. Ele precisava sair dali. Pisou ainda mais fundo no acelerador, ouvindo o motor rugir em protesto. A estrada, no entanto, parecia interminável. O mesmo padrão de árvores, a mesma escuridão opressora, como se ele estivesse preso em um ciclo, condenado a dirigir para sempre sem jamais alcançar um destino. A ideia era absurda, mas a cada minuto que passava, tornava-se mais real. Tentou lembrar-se da última vez que vira um marco de quilometragem ou uma placa de saída. Nada. Como se aquela estrada estivesse isolada do resto do mundo. Como se não houvesse maneira de sair. E foi então que ele percebeu algo ainda mais aterrador. Seu GPS estava ligado, mas a tela exibia apenas um vazio. Nenhum nome de estrada, nenhuma cidade próxima. Nada além de um cursor solitário indicando sua localização perdida no nada. Ele tentou mexer no aparelho, aumentar o zoom, buscar alguma informação, mas nada mudava.
O nome da rodovia, que antes estava lá, havia desaparecido completamente. Era como se a estrada não existisse. Como se nunca tivesse existido. Suas mãos tremiam quando voltou a segurar o volante com firmeza. O medo era real, palpável. Ele não estava apenas perdido. Ele estava sendo apagado. Um pensamento perturbador começou a tomar forma em sua mente. Se a estrada estava desaparecendo do mapa, o que aconteceria com ele? Seu nome também sumiria? Ninguém se lembraria que ele esteve ali? Uma sensação de pânico começou a crescer em seu peito, apertando sua garganta como uma mão invisível. O silêncio do carro parecia mais sufocante do que nunca. Nem mesmo o som do motor era reconfortante. Tudo parecia irreal. Foi então que ele percebeu outra coisa. A gasolina. O marcador indicava que o tanque ainda estava quase cheio, algo impossível depois de tantas horas dirigindo sem parar. Ele franziu a testa, confuso. Tentou lembrar-se da última vez que abastecera, mas sua memória falhava. Era como se houvesse lacunas, pequenos vazios que ele não conseguia preencher. O que mais ele havia esquecido? O rádio ligou sozinho novamente, interrompendo seus pensamentos. Estática, chiados. E então, uma voz. Não era a mesma de antes. Era diferente, mais distante, como se viesse de algum lugar muito além da estrada, muito além daquele momento. Você está indo na direção errada. O sangue de Daniel gelou. Ele segurou o volante com mais força, tentando se convencer de que tudo aquilo era apenas um delírio. Mas a voz soava real, e parecia saber algo que ele não sabia. A estrada à frente parecia se alongar ainda mais, tornando-se um túnel infinito de escuridão. Os postes de luz eram raros, e quando surgiam, lançavam sombras distorcidas pelo caminho. O retrovisor continuava a ser seu maior pesadelo. Sempre que olhava, a silhueta estava lá, mais perto, sempre imóvel, sempre observando. Como se esperasse o momento certo para agir. Ele sabia que não podia continuar assim por muito mais tempo. Algo precisava mudar. Algo precisava acontecer. Mas, no fundo, ele temia que a única maneira de sair daquela estrada fosse descobrir o que realmente estava acontecendo. E ele não tinha certeza se estava pronto para isso. Daniel passou a mão no rosto, sentindo a pele fria e úmida de suor. Seu corpo inteiro estava tenso, como se estivesse em alerta máximo. Ele tentou racionalizar a situação, encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. O GPS apagado, a silhueta no retrovisor, a voz no rádio. Nada disso deveria ser possível. Ele era um homem cético, não acreditava em coisas sobrenaturais. Mas a estrada estava desafiando tudo o que ele achava que sabia sobre a realidade. A silhueta continuava ali, cada vez mais próxima, como se estivesse encurtando a distância entre eles, sem precisar se mover. Daniel decidiu que não olharia mais para o retrovisor. Precisava focar na estrada, precisava se concentrar em sair dali. Mas como? Ele pisou no acelerador novamente, sentindo o carro ganhar velocidade. A sensação de impotência era esmagadora, como se ele estivesse correndo contra algo inevitável. A voz do rádio voltou, interrompendo seus pensamentos. Agora, ela não estava distante como antes. Era mais nítida, mais próxima. Você precisa lembrar, disse a voz, dessa vez com um tom mais urgente. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Lembrar do quê? Seu cérebro parecia trabalhar, em dobro para tentar encontrar algo perdido em sua memória. Mas era como se um pedaço dele estivesse trancado a 7 chaves, inacessível. De repente, os faróis do carro piscaram por um segundo, e algo apareceu na estrada à frente. Era uma placa. A primeira que ele via em horas. Ele estreitou os olhos tentando ler o que estava escrito, mas as letras estavam borradas, como se a tinta estivesse derretendo diante de seus olhos. O carro passou por ela rápido demais, e ele não teve tempo de decifrar nada. Mas havia uma palavra que ele conseguiu enxergar, mesmo que apenas por um instante. Volte. Aquela palavra ficou ecoando em sua mente, como se fosse uma ordem direta.
Voltar? Mas voltar para onde? Ele olhou para o GPS novamente na esperança de que algo tivesse mudado. Mas a tela continuava vazia. Como se estivesse pedindo para ele desistir, para aceitar que aquela estrada não levava a lugar nenhum. Daniel sentiu a frustração crescer dentro de si. Ele não era o tipo de pessoa que simplesmente desistia. Não agora. Não assim. Foi então que percebeu algo ainda mais estranho. O marcador de combustível. Antes estava quase cheio, mesmo depois de tantas horas dirigindo. Mas agora estava esvaziando rapidamente. Em questão de minutos, ele havia perdido metade do tanque. Isso não era normal. Era como se a estrada estivesse drenando sua energia, consumindo seu tempo, sua vida. E se ele não estivesse apenas perdido? E se estivesse sendo caçado? Essa ideia fez seu estômago revirar. Ele tentou acalmar sua mente, mas os sinais estavam ali. Algo naquela estrada não queria que ele seguisse em frente, ou talvez quisesse, mas para um propósito que ele ainda não entendia. O carro começou a fazer um barulho estranho, como se estivesse sendo sufocado pelo próprio motor. Isso nunca tinha acontecido antes. O veículo estava em perfeitas condições, antes de entrar naquela estrada. Mas agora parecia estar morrendo aos poucos, assim como ele. Daniel desviou o olhar por um segundo e quando voltou para a estrada seu coração parou. Havia uma figura no meio da pista. Não era mais uma silhueta distante. Agora estava bem na frente dele. Roupas escuras, rosto oculto, pela sombra da noite. Ele não teve tempo de reagir. Seu instinto falou mais alto. Virou o volante bruscamente para a esquerda, tentando desviar. O carro saiu da pista, derrapando violentamente na terra ao lado da estrada. Tudo aconteceu rápido. Demais. Ele sentiu o impacto. Ouviu o barulho da lataria se amassando. O mundo girando ao seu redor. Quando tudo parou, Daniel sentiu sua cabeça latejando. O carro estava inclinado, metade dentro de uma vala ao lado da estrada. Ele olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Não havia ninguém na pista, nenhuma figura, nenhuma silhueta, apenas a estrada vazia, escura e silenciosa. Mas ele sabia. Ele sabia que aquilo não tinha acabado. O pior ainda estava por vir. Daniel respirou fundo, tentando controlar a respiração acelerada. Suas mãos tremiam no volante enquanto ele tentava entender o que tinha acabado de acontecer. O carro ainda funcionava, mas estava preso na vala, inclinado para um dos lados. O rádio continuava ligado, mas agora só emitia estática. Um ruído baixo e contínuo que parecia ecoar dentro de sua cabeça. A estrada à sua frente permanecia deserta, sem qualquer sinal da figura que o havia forçado a desviar. Mas ele sabia que não estava sozinho. Ele forçou a porta do carro, empurrando com força até conseguir abri-la. O ar frio da noite invadiu o veículo, fazendo-o estremecer. Lá fora, o silêncio era absoluto. Um vazio perturbador que fazia parecer que o mundo inteiro tinha sido apagado. Ele olhou ao redor, tentando encontrar algum ponto de referência, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a se localizar. Mas não. Havia placas, não havia luzes, não havia nada além da estrada interminável e das sombras que pareciam se mover nas margens. Seu primeiro instinto foi pegar o celular, mas quando olhou para a tela, sentiu um frio na espinha. O aparelho estava ligado, mas a tela mostrava apenas um fundo escuro, sem nenhum ícone, sem sinal, sem nada. Era como se o dispositivo tivesse sido completamente resetado. Apertou os botões freneticamente, tentando alguma reação, mas nada acontecia. Ele sentiu a frustração crescer dentro de si. Era como se a estrada estivesse isolando-o do resto do mundo, apagando qualquer conexão com a realidade. Olhou para trás, para a direção de onde veio, e por um segundo pensou em voltar a pé. Mas havia um problema. A estrada atrás dele parecia diferente. Antes ele conseguia ver o caminho de onde tinha vindo, mas agora, ao olhar para trás, viu apenas escuridão, como se um véu negro cobrisse o que deveria estar ali. Não havia mais um caminho claro para retornar. Era como se a estrada tivesse mudado enquanto ele estava distraído, como se estivesse viva,
Ele precisaria tirar o carro dali. Entrou novamente no veículo, girou a chave e sentiu um alívio momentâneo quando o motor roncou. Engatou a marcha, Ray pisou no acelerador tentando sair da vala, mas as rodas apenas giravam em falso, afundando ainda mais. Ele bufou de raiva, apertando o volante com força. Precisaria descer e tentar empurrar. Saiu do carro novamente, indo até a traseira do veículo. Foi então que sentiu algo diferente no ar. Um cheiro estranho, quase metálico, como se estivesse perto de sangue seco. O vento soprou levemente, e ele teve a estranha sensação de que algo se movia nas sombras da estrada. Seu coração acelerou. Ele virou rapidamente para olhar ao redor, mas não viu nada além da escuridão. No entanto, ele sabia que havia algo ali observando, esperando. Seu instinto gritava para que ele não ficasse parado por muito tempo. Com um esforço tremendo, ele tentou empurrar o carro para trás, balançando-o para tentar liberar as rodas da vala. Sentiu o peso do veículo ceder levemente, um sinal de que poderia conseguir sair dali. Mas então um som surgiu do nada. Um sussurro baixo carregado pelo vento. Ele parou imediatamente, seu corpo inteiro arrepiado. O sussurro não era um som comum. Não era um barulho do vento ou da natureza. Era uma voz. Alguém ou alguma coisa sussurrava seu nome. Ele sentiu a adrenalina disparar e olhou ao redor, tentando encontrar a origem daquele som. O problema era que ele parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O ar ficou pesado, quase sufocante. Seus instintos gritavam para que ele entrasse no carro e tentasse acelerar de qualquer maneira. E foi exatamente isso que ele fez. Correu de volta para o banco do motorista, trancou as portas e pisou fundo no acelerador. O motor rugiu, as rodas patinaram, mas o carro finalmente saiu da vala. Quando voltou para a estrada, algo chamou sua atenção pelo canto do olho. No espelho retrovisor, por um segundo, ele viu algo se mexer na escuridão. Uma figura alta, magra, com braços longos demais para serem humanos. Mas assim que ele piscou, a visão desapareceu. Apenas a estrada vazia permanecia atrás dele. O rádio, que antes estava em estática, chiou novamente e a voz voltou mais clara do que nunca. Você não devia estar aqui. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto acelerava pela estrada escura. O medo começava a se transformar em algo mais profundo, algo que ele não conseguia explicar. O rádio continuava emitindo aquela voz distorcida, uma mistura de estática e palavras sussurradas que pareciam vir de um lugar muito além do alcance humano. Ele girou os botões do painel, tentando desligá-lo, mas o som persistia, como se estivesse vindo de dentro do próprio carro. A frase ecoava novamente, mais forte e mais nítida. Você não devia estar aqui. O pânico começou a se instalar, mas ele se forçou a manter os olhos na estrada. Não importava o que estivesse acontecendo, ele precisava continuar dirigindo. Seu único pensamento era sair dali. Encontrar um posto, uma cidade, qualquer coisa que o tirasse daquela solidão sufocante. Mas enquanto olhava pelo para-brisa, percebeu algo estranho. A estrada parecia igual. Como se ele estivesse passando pelo mesmo trecho várias e várias vezes. Os mesmos arbustos retorcidos à beira do asfalto. A mesma curva sinuosa. Era como se estivesse preso em um loop, condenado a dirigir para sempre sem nunca sair do lugar. Ele tentou ignorar a sensação e continuou acelerando. A velocidade do carro aumentava, mas nada mudava. O velocímetro marcava 100 km/h, depois 120 km/h, mas o cenário ao seu redor continuava idêntico. Foi então que ele viu algo que fez seu sangue gelar. No acostamento, um pouco à frente, estava um carro parado, com as luzes de emergência piscando. Até aí tudo bem. Mas o que fez seu coração disparar foi que aquele carro era o dele. Exatamente o mesmo modelo, a mesma cor, o mesmo amassado na lateral. Ele estava vendo seu próprio carro parado à beira da estrada. A mente de Daniel entrou em colapso. Ele pisou no freio, mas o pedal não respondia. O carro continuou em velocidade máxima, se aproximando da cópia exata de seu veículo. Ele tentou desviar, girando o volante com força, mas a direção parecia travada,
Quando estava prestes a bater, fechou os olhos por instinto. O impacto era inevitável. Mas ao abrir os olhos novamente, o outro carro simplesmente havia desaparecido. Não havia mais nada ali. Apenas a estrada vazia e escura se estendendo. À sua frente, ele ofegava, sentindo o coração martelar contra o peito. Isso não era real. Não podia ser real. Mas então, algo ainda pior aconteceu. O motor do carro começou a falhar. O painel piscou e todas as luzes internas se apagaram, por um segundo mergulhando em uma escuridão absoluta. Quando as luzes voltaram, o rádio ligou sozinho. Mas dessa vez não havia apenas estática. Havia uma respiração pesada, como se alguém estivesse do outro lado da linha, ouvindo. E então, uma nova frase foi sussurrada, carregada de algo que ele só podia descrever como puro terror. Você está chegando. Chegando onde? O que isso significava? Daniel tentou acelerar, mas o carro perdeu potência. A estrada parecia estar ficando mais estreita. As árvores nas laterais mais altas, mais densas, como se estivessem se fechando ao redor dele. Ele sentia como se estivesse sendo puxado para um lugar onde não deveria estar, onde nada fazia sentido. O ar ficou mais denso, quase impossível de respirar. Seus olhos começaram a arder, como se uma fumaça invisível estivesse tomando conta do ambiente. Ele tentou olhar para os lados, procurando uma saída, mas não havia acostamento. O asfalto parecia flutuar em um vazio, sem qualquer conexão com o resto do mundo. Era como se ele estivesse dirigindo no meio do nada, sem rumo, sem destino. Mas então, algo mudou. No horizonte, ele viu luzes, pequenas, piscando ao longe, como postes de iluminação. Seu coração se encheu de esperança. Talvez fosse uma cidade. Talvez estivesse finalmente saindo dali. Acelerou o máximo que pôde, ignorando o medo crescente em seu peito. Conforme se aproximava, percebeu que as luzes não eram de uma cidade. Eram faróis. Muitos faróis. Carros alinhados ao longo da estrada, estacionados de forma estranha, apontando diretamente para ele. Mas não havia motoristas. Nenhuma presença. Apenas os veículos parados iluminando seu caminho como se estivessem esperando por ele. Ele sentiu o suor escorrer pelo rosto. Tudo dentro dele gritava para que ele desse meia volta. Mas não havia volta. Não havia escolha. O carro continuava, avançando, sem que ele tivesse controle total. Os faróis dos veículos piscavam em um ritmo estranho, quase hipnótico. E então, o rádio chiou novamente, trazendo uma última mensagem, uma frase que fez Daniel sentir que não tinha mais saída. Agora você nos pertence. Daniel sentiu os dedos se fecharem com força no volante, os nós das mãos brancos pela tensão. Os faróis dos carros parados ao longo da estrada piscavam em uma sequência irregular, como se estivessem se comunicando entre si. Não havia motoristas, não havia qualquer sinal de vida, apenas aquelas máquinas posicionadas de maneira meticulosa, formando um corredor luminoso. Seu instinto gritava para ele não continuar, mas algo dentro dele o forçava a avançar. Era como se a própria estrada tivesse vontade própria, como se estivesse conduzindo-o para um destino inevitável. O rádio voltou a chiar, e dessa vez, não eram sussurros, mas uma risada distorcida, seca, algo que não parecia humano. Era um som que penetrava sua mente, como se cada gargalhada arranhasse o interior de seu crânio. Ele tentou desligar o aparelho, mas os botões não respondiam. O volume aumentava sozinho, até que as risadas se transformaram em uma única palavra, repetida várias vezes. Venha, venha, venha. Ele sentiu um arrepio profundo percorrer sua espinha. Aquilo não era um erro do rádio, não era interferência. Era um chamado. Os carros parados começaram a piscar suas luzes de forma sincronizada, como se estivessem celebrando sua chegada. O motor do seu carro falhava, ameaçando desligar de vez. Ele não podia ficar ali. Precisava sair, precisava correr. Mas para onde? Ele olhou ao redor e percebeu que a estrada não tinha mais fim. Atrás dele, tudo havia desaparecido. Nenhum rastro do caminho por onde veio, nenhuma referência. Apenas um vazio escuro, sem estrelas, sem céu, sem nada. A única opção era seguir em frente, engolindo seco,
Ele avançou lentamente, passando pelos carros imóveis. Os faróis iluminavam seu rosto de forma fantasmagórica, criando sombras estranhas dentro do veículo. À medida que dirigia, começou a notar detalhes perturbadores nos carros. Algumas portas estavam entreabertas, como se alguém tivesse saído às pressas. Outros tinham marcas de mãos sujas nas janelas, dedos pressionados contra o vidro como se alguém tivesse tentado escapar. E então ele viu algo que o fez prender a respiração. Em um dos veículos, no banco do motorista, havia um espelho. Apenas um espelho, refletindo a escuridão ao redor. Seus olhos se fixaram naquele objeto de maneira involuntária. Algo o atraía para aquele reflexo. O espelho parecia embaçado, como se alguém tivesse respirado contra ele momentos antes. Mas quando Daniel piscou, as marcas sumiram. No entanto, sua imagem refletida estava errada. No vidro, ele não parecia assustado. Pelo contrário, seu reflexo sorria. Um sorriso largo, distorcido, que não era seu. Ele virou o rosto instintivamente, desviando o olhar, o coração disparado. Quando olhou de volta, o espelho estava vazio. Sua imagem havia desaparecido. O rádio chiou novamente, mas dessa vez o som foi diferente. Não eram risadas, nem sussurros. Era uma batida. Uma batida lenta, ritmada, como se alguém estivesse tocando na lataria de seu carro. Primeiro uma vez, depois outra. Então, 3 batidas, 4, 5. O som vinha de fora. Ele prendeu a respiração, incapaz de se mover. Então, veio a última batida, mais forte do que as anteriores, sacudindo o carro inteiro. O silêncio, que se seguiu, foi ensurdecedor. Ele girou a cabeça lentamente, tentando ver o que havia do lado de fora. Nada. Apenas os carros parados, os faróis piscando. Mas a sensação de que algo estava ali, muito perto, era esmagadora. Uma presença invisível observando e esperando. Seus dedos tremiam no volante. Ele precisava sair dali agora. Sem hesitar, pressionou o acelerador, tentando fugir daquela estrada sem lógica. O carro respondeu, mas a estrada parecia mais estreita, como se estivesse sendo engolida pela escuridão ao redor. Os faróis dos carros começaram a piscar mais rápido, emitindo flashes que feriam seus olhos. A sensação de claustrofobia aumentava. Cada metro percorrido fazia parecer que ele estava afundando mais fundo em um pesadelo do qual não poderia escapar. Foi quando ele percebeu que algo estava errado com os faróis à frente. Não eram apenas luzes de carros. No meio delas, havia algo maior, algo que pulsava como um batimento cardíaco. Ele apertou os olhos, tentando distinguir a silhueta. Então, viu. Entre os carros, ergueu-se uma sombra. Uma figura alta, imóvel, de contornos indefinidos. Não havia rosto, não havia olhos, apenas um vazio onde deveria haver um semblante. Ela não se movia, mas ele sentia seu olhar queimando através do vidro. A figura estava ali por ele, esperando. O rádio chiou uma última vez, e então o carro de Daniel morreu. O motor apagou, as luzes do painel se extinguiram, e ele ficou ali, preso no escuro, sem saber o que aconteceria a seguir. Daniel sentiu o mundo desabar ao seu redor. O silêncio no carro era absoluto, quase ensurdecedor. O motor havia morrido. As luzes se apagaram, e a única coisa que ele conseguia ouvir era o som de sua própria respiração, pesada e errática. Ele olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, tentando encontrar uma explicação. Mas tudo parecia impossível de compreender. O carro, uma extensão de si mesmo, parecia ter se tornado um cemitério, onde ele estava preso, esperando pelo desconhecido. A escuridão fora do carro parecia engolir qualquer tentativa de lógica. Havia algo de estranho, uma sensação que não podia ser ignorada. O ar estava mais denso, como se a atmosfera tivesse se tornado uma substância palpável, que pressionava sobre seus pulmões. Ele forçou uma respiração profunda, tentando manter a calma, mas a pressão sobre ele só aumentava. Cada fibra do seu ser estava gritando para que ele saísse, para que ele corresse, mas o que quer que estivesse ali fora o impediam. Ele sentia instintivamente
que qualquer movimento em falso seria o suficiente para algo. Mas o quê? A figura que ele vira entre os carros não estava mais lá, mas ainda assim a presença dela parecia pairar no ar. Ele sentia seus olhos sobre ele, como se estivesse sendo observado por algo invisível, algo que existia entre as sombras, entre os flashes dos faróis. O medo, que antes era apenas uma sensação, começou a tomar uma forma mais concreta, mais ameaçadora. Ele não estava mais sozinho. A sensação de um olhar predatório, de algo à espreita, tomou conta de cada célula de seu corpo. Ele olhou novamente pela janela, tentando enxergar algo além da escuridão. Não havia mais luz, não havia mais pistas. Era como se o próprio tempo tivesse parado. O que antes parecia uma estrada familiar agora era uma prisão sem portas, sem saída. Ele se perguntou por quanto tempo estava ali, se havia minutos ou horas desde que o motor parou. Mas a resposta parecia distante. Não havia referência. Nada além do vazio. E então, o rádio se ligou novamente, sem aviso, mais forte do que antes. A voz, agora clara, soou como uma ordem. Agora você não pode mais ir embora. Era uma frase simples, mas carregada de uma intensidade quase física, como se fosse uma sentença. O sangue de Daniel gelou. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Isso não poderia estar acontecendo. Ele tentou desligar o rádio, mas suas mãos não respondiam da maneira que ele esperava. Era como se ele estivesse paralisado, como se o próprio ato de tentar controlar qualquer coisa tivesse sido tirado dele. A tensão no ar aumentou. Daniel sentiu a pressão de algo se aproximando. Ele não conseguia ver, não conseguia ouvir, mas podia sentir. Cada parte do seu ser estava alertando-o para o perigo iminente. O medo estava se tornando opressor, e sua mente começava a procurar desesperadamente por uma solução, por uma saída. Ele tentou abrir a porta, mas ela não cedeu. Ele tentou novamente, com mais força, mas o mecanismo de trava parecia ter sido sabotado. Não havia escapatória. No reflexo do espelho lateral, ele percebeu algo que ele não queria ver. Havia um movimento, uma distorção na escuridão que cercava seu carro. Era como se as sombras estivessem se contorcendo, ganhando forma. Algo estava se aproximando dele. Ele não conseguia distinguir o que era, mas podia sentir o movimento, como se estivesse sendo cercado. Algo estava se preparando para se manifestar, para atravessar o véu da escuridão e alcançar a realidade em que ele estava preso. A batida no vidro, de repente, fez seu coração saltar na garganta. Foi rápida, quase como um toque, mas ao mesmo tempo profunda e inevitável, como se algo estivesse testando a resistência do carro, da sua realidade. Daniel quase não conseguiu respirar. Ele olhou rapidamente para a janela, para ver se algo ou alguém estava ali, mas não havia nada, só a escuridão, só a solidão. E então a batida veio de novo, mais forte, mais próxima. Ele estremeceu, sentindo o impacto como se fosse físico, como se o próprio vidro estivesse prestes a ceder. O medo agora era palpável. Suas mãos suavam. Seu corpo estava completamente tenso. Algo estava se aproximando e essa sensação era mais real do que qualquer outra coisa que ele já tinha experimentado. A última batida veio de novo, mas desta vez a janela não se manteve intacta. Uma rachadura apareceu, estilhaçando a superfície do vidro. A fissura se espalhou rapidamente, como se uma força invisível estivesse pressionando contra o carro, tentando quebrá-lo. Com os olhos arregalados, ele olhou para o espelho retrovisor, onde o reflexo dele estava começando a distorcer. O homem no espelho não era mais ele. Era uma versão distorcida, com um sorriso que não era o seu, com os olhos vazios e a pele pálida. Ele sentiu uma onda de pavor invadir seu peito. Algo estava tomando conta dele. Algo que não deveria estar ali. Ele não sabia o que acontecia, mas sabia que o que estava vendo no espelho não era real, não era ele. O rádio, agora, mais alto do que nunca, trouxe uma última mensagem, uma voz distorcida e ríspida. Agora você é um de nós. Com um grito abafado, Daniel tentou voltar à realidade.
mas não conseguia mais distinguir o que era real e o que estava acontecendo apenas dentro de sua mente. Cada movimento que ele fazia parecia ir contra uma força invisível, como se ele estivesse sendo puxado para um lugar que não deveria estar. O vidro estilhaçado refletia a luz fraca de faróis distantes, mas tudo o que ele via era o seu reflexo distorcido, com aquele sorriso macabro ainda estampado em seu rosto. A sensação de desespero o consumia, mas o medo era maior do que ele podia controlar. Ele sentiu a pressão em sua garganta aumentar como se estivesse sendo sufocado por algo invisível, algo que o impedia de respirar. O rádio, antes uma mera distração, agora parecia ter se tornado uma presença ainda mais imponente. A voz distorcida e irreconhecível repetia as palavras como um mantra cruel. Você não pode sair. Cada vez que a voz soava, mais forte, mais autoritária, algo dentro dele se quebrava. A pressão no carro aumentava, e Daniel se viu sem forças para resistir. O veículo parecia estar se movendo, mesmo parado, como se tivesse vida própria, como se estivesse sendo conduzido por algo além de sua própria vontade. Ele olhou ao redor, em busca de uma explicação, mas tudo o que encontrou foi o vazio escuro da rodovia. Quando ele tentou abrir a porta novamente, ela simplesmente não cedeu. Ele sentiu seus dedos se engasgarem na maçaneta como se estivessem sendo impedidos por uma força invisível que não o deixava escapar. Cada tentativa de libertação se tornava mais frustrante, e o medo se enraizava mais profundamente. Era como se a própria rodovia estivesse viva, uma entidade consciente que o mantinha preso em suas garras. O que antes era um simples trecho de asfalto agora parecia uma prisão sem fim, um lugar onde os vivos não eram mais bem-vindos. Ele se perguntou pela primeira vez se havia algo além da realidade acontecendo ali. Algo que desafiava a lógica, a razão, a própria natureza da existência. Enquanto olhava pela janela, tentando encontrar alguma pista, algum sinal de que havia uma saída, o que ele viu fez seu coração quase parar. No horizonte distante, a estrada parecia se curvar para longe, como se estivesse se esticando em direção a um ponto final que não poderia ser alcançado. Mas o que mais o assustou foi o fato de que a estrada parecia desaparecer. As marcas, no chão, aquelas linhas que dividem a pista, estavam se desvanecendo lentamente como se estivessem sendo apagadas. Não era apenas a luz que falhava, era como se a própria rodovia estivesse sendo apagada do mundo. Ele olhou para o GPS, que até então tinha mostrado sua localização com precisão, e viu algo ainda mais terrível. O nome da estrada, o caminho que ele estava percorrendo, havia sumido. Não restava nada, só um espaço em branco onde deveria estar. A sensação de estar sendo sugado por um vórtice de incerteza e escuridão tomou conta dele. A cada segundo, a realidade se tornava mais instável, mais desconexa. Ele tentou lembrar como havia chegado até ali, tentou juntar os pedaços da sua história, mas tudo parecia ter se desfeito. O som do rádio, ainda insistente, começava a se transformar em algo diferente. Já não era mais uma voz clara. Agora, eram sussurros, murmúrios, como se várias vozes estivessem se sobrepondo, falando ao mesmo tempo, se entrelaçando em um único som desconcertante. Ele não conseguia entender as palavras, mas o medo de não conseguir entender era mais aterrador do que qualquer mensagem que pudesse ser transmitida. O reflexo no espelho lateral, distorcido e grotesco, começava a mexer-se por conta própria como se tivesse vida. Era como se a própria imagem de Daniel tivesse se transformado em uma entidade separada, com seus próprios pensamentos e intenções. Ele sentiu os cabelos de sua nuca se arrepiarem, o suor escorrendo pela sua testa. Ele virou a cabeça rapidamente, tentando se livrar daquela visão, mas por um momento ele achou que seus próprios olhos estavam se distorcendo. Era como se a percepção da realidade estivesse se diluindo em algo muito mais sombrio e malévolo. Algo que não podia ser explicado. Voz no rádio se intensificou, agora mais desesperada, mais urgentemente ameaçadora. Você já está aqui. Não há mais volta. Este lugar já é seu.
Ele olhou para os arredores novamente, sentindo o peso daquelas palavras se impregnando em sua mente. Cada palavra parecia ressoar, reverberando em seu corpo como um choque elétrico. Ele não conseguia escapar daquela presença, não importava o que fizesse. O carro estava preso como uma armadilha. E a estrada, que antes parecia um caminho para algum lugar, agora parecia ser uma armadilha em si mesma. Não havia mais uma direção. Não havia mais uma escolha. O tempo pareceu parar. Não havia som, exceto pelo rádio que continuava falando, ainda mais frenético, como se estivesse implorando para ele ouvir, para entender o que estava acontecendo. Mas Daniel já não conseguia mais pensar de maneira lógica. Ele não sabia o que era real e o que não era. Cada sensação parecia ter se misturado, tornando-se indistinguível. Ele olhou para a frente mais uma vez, tentando ver algo além da escuridão, mas o que viu o fez estremecer. O horizonte estava se fechando, como uma porta que se fechava à sua frente, e ele estava sendo empurrado para dentro dela. Com um movimento instintivo, Daniel tentou sair do carro novamente, mas quando ele olhou para a porta, a maçaneta já não estava mais lá. Ela havia desaparecido. Ele não conseguia mais encontrar uma forma de escapar, de fugir daquela armadilha. Ele olhou para o céu, mas não havia estrelas. Não havia nada. Apenas uma escuridão profunda e sem fim, como se o próprio universo tivesse se fechado ao redor dele. Ele sentiu o peso da solidão, da desesperança. Ele não sabia mais se estava vivo ou se já tinha se tornado parte do lugar, parte do vazio que o cercava. O que estava acontecendo não tinha mais explicação nem lógica. Ele estava preso para sempre na rodovia que apagava o nome de quem se atrevia a cruzá-la. Por um momento, tudo ficou quieto. Mais uma vez, o rádio parou. O carro parou. A estrada, já desprovida de marcas e nome, parecia ter desaparecido do mundo, e o silêncio prevaleceu. Mas a verdade que Daniel já temia não era mais algo que ele podia ignorar. Ele havia se tornado parte daquele lugar, aquele lugar que não tinha mais volta. A rodovia havia o consumido, assim como consumiu todos que ali passaram antes, e quem chegasse depois também se perderia. O tempo pareceu parar. Não havia som, exceto pelo rádio que continuava falando, ainda mais frenético, como se estivesse implorando para ele ouvir, para entender o que estava acontecendo. Mas Daniel já não conseguia mais pensar de maneira lógica. Ele não sabia o que era real e o que não era. Cada sensação parecia ter se misturado, tornando-se indistinguível. Ele olhou para a frente mais uma vez, tentando ver algo além da escuridão, mas o que viu o fez estremecer. O horizonte estava se fechando como uma porta que se fechava à sua frente, e ele estava sendo empurrado para dentro dela. Com um movimento instintivo, Daniel tentou sair do carro novamente, mas quando ele olhou para a porta, a maçaneta já não estava mais lá. Ela havia desaparecido. Ele não conseguia mais encontrar uma forma de escapar, de fugir daquela armadilha. Ele olhou para o céu, mas não havia estrelas. Não havia nada. Apenas uma escuridão profunda e sem fim, como se o próprio universo tivesse se fechado ao redor dele. Ele sentiu o peso da solidão, da desesperança. Ele não sabia mais se estava vivo ou se já tinha se tornado parte do lugar, parte do vazio que o cercava. O que estava acontecendo não tinha mais explicação nem lógica. Ele estava preso para sempre na rodovia que apagava o nome de quem se atrevia a cruzá-la. Por um momento, tudo ficou quieto. Mais uma vez, o rádio parou. O carro parou. A estrada, já desprovida de marcas e nome, parecia ter desaparecido do mundo, e o silêncio prevaleceu. Mas a verdade que Daniel já temia não era mais algo que ele podia ignorar. Ele havia se tornado parte daquele lugar, aquele lugar que não tinha mais volta. A rodovia havia o consumido, assim como consumiu todos que ali passaram antes, e quem chegasse depois também se perderia. O carro de Daniel estava completamente parado, mas a sensação de movimento não desaparecia. Ele sentia o vento frio que sopravinha de dentro do carro, vindo não de fora,
mas de um lugar ainda mais profundo, como se o próprio veículo estivesse sendo empurrado por uma força invisível. Algo dentro dele, alguma sensação primal de autopreservação, o fazia querer lutar contra aquilo, se libertar, correr para longe de qualquer maneira. Mas não havia para onde correr. Não havia mais uma estrada visível. Não havia mais um ponto de referência. Apenas o vazio, o abismo que se expandia ao seu redor, consumindo cada parte de sua existência. Ele pensou por um breve momento que poderia ser tudo um pesadelo. Talvez ele estivesse adormecido. Talvez tivesse perdido a consciência e estivesse preso em uma realidade distorcida que sua mente havia criado para lidar com o medo. Mas havia algo de muito real naquele lugar. O cheiro de metal e combustível queimado, o calor que emanava do motor ainda quente e até a leve vibração do asfalto sob os pneus do carro. Nada ali indicava que ele estivesse apenas sonhando. Não. Aquilo estava acontecendo de verdade. Ele estava preso, ali, naquele lugar esquecido. Os faróis, antes intensos e brilhantes, agora estavam quase apagados. A luz que emanava deles parecia ser engolida pela escuridão, como se nada pudesse resistir ao domínio daquela escuridão absoluta. Ele olhou para o retrovisor, tentando se convencer de que havia algo, qualquer coisa, atrás dele. Mas não havia nada além do vazio. O reflexo do carro no vidro estava distorcido, como se estivesse se contorcendo, mudando de forma. Ele piscou, tentando entender, mas tudo o que viu foi uma mancha nebulosa que lembrava mais um rosto. Um rosto deformado, com um sorriso horrível e os olhos fixos nele, como se estivesse observando seus últimos momentos de vida. Aquele não era mais o mundo que ele conhecia. A rodovia, que antes parecia apenas uma estrada comum, agora se tornava uma entidade viva, uma força sem explicação. Ele tentou virar a chave, ligar o carro novamente, mas o motor falhou. De novo e de novo. A ignição não respondia. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor, mas o que mais lhe cortava a alma era a sensação de que o tempo não passava mais. O relógio no painel parecia ter congelado, e o tempo havia deixado de existir, como se ele estivesse preso em um espaço fora da realidade. Nada fazia sentido. Enquanto tentava processar o que estava acontecendo, uma voz, não mais do rádio, mas vindo diretamente de dentro de sua mente, sussurrou baixinho: "Você chegou tarde demais." Ele congelou. Aquela voz era profunda, quase como se viesse de um lugar distante, e carregava uma tristeza, uma perda irremediável que o afligia. Era como se tudo aquilo tivesse acontecido antes, como se ele fosse apenas mais uma peça em um jogo que não compreendia. Mais um espectador do que se passava na rodovia, que não era mais um simples pedaço de asfalto, mas uma prisão eterna para aqueles que por algum motivo tivessem se desviado para lá. A pressão em seu peito aumentava, como se algo estivesse o esmagando, como se a própria estrada estivesse tentando tomar conta de sua alma. Ele não sabia quanto tempo já havia passado, mas sentia uma urgência crescente, uma necessidade visceral de escapar, de encontrar uma saída. Mas a rodovia estava se fechando ao seu redor. Ele olhou para a janela, esperando ver algo, qualquer coisa que o fizesse acreditar que havia uma chance de fuga. Mas não havia. Apenas mais escuridão, mais vazio, e uma sensação de que o mundo ao seu redor estava se desfazendo, como se a própria realidade estivesse começando a se desintegrar. O GPS, que antes parecia ser uma ferramenta de segurança, agora estava apagado, sem qualquer sinal, qualquer indicação de onde ele estava ou de como sair dali. Daniel sentiu uma onda de pânico se espalhar por seu corpo. Sua mente estava entrando em colapso. Ele sabia que algo mais estava acontecendo ali, algo além da sua compreensão, algo que não poderia ser racionalizado, algo que desafiava as leis da física e da lógica. A rodovia não era apenas um caminho, era um beco sem saída, uma prisão temporal, uma realidade paralela onde ele estava agora preso. O medo tomou conta dele com uma força brutal. Ele olhou para o espelho, e dessa vez não foi apenas o reflexo distorcido que o observava. Era uma sombra,
Uma figura que estava atrás dele. Uma silhueta escura e vazia, sem forma definida. Seus olhos se arregalaram e sua respiração ficou pesada. Não conseguia mais desviar o olhar. Ela estava ali e o observava em silêncio, esperando. Algo em seus olhos parecia dizer que ele já estava fadado a ser parte daquele lugar, a se tornar uma sombra dentro da escuridão, como todos os outros que já haviam tentado fugir. Com as mãos trêmulas, Daniel pegou o celular e, desesperado, tentou ligar para alguém, qualquer pessoa. Mas o sinal estava morto. Nada funcionava. O rádio, que agora estava em um silêncio perturbador, não emitia mais nenhum som. A estrada, ao seu redor, parecia pulsar, como um organismo vivo que sentia a sua presença. Ele sentia como se tivesse se tornado uma parte dela, como se estivesse sendo engolido lentamente pela própria existência daquela rodovia. O pânico se intensificou, mas algo em sua mente começou a clarear. Talvez fosse tarde demais para ele. Talvez ele fosse apenas mais uma vítima da rodovia, alguém que, como os outros, passaria a ser parte daquela história sem fim, uma lembrança perdida no tempo. A rodovia não apagava apenas o nome do GPS. Ela apagava as pessoas, suas memórias e tudo o que elas eram. Elas se tornavam parte da estrada, presas em sua maldição, para sempre. E Daniel sabia, com um terror absoluto, que ele estava prestes a se tornar mais uma dessas almas perdidas. Ele estava condenado. Ele olhou uma última vez para a estrada que se estendia diante dele, mas ao invés de um fim visível, o que viu foi um vazio crescente, engolindo tudo em seu caminho. A rodovia não tinha mais fim, e Daniel não sabia se ele próprio ainda existia naquele momento. O som do motor finalmente se apagou, e o silêncio envolveu tudo. Tudo o que restava era a escuridão, a solidão e a certeza de que ele havia se tornado parte da rodovia. E assim, com um último suspiro, Daniel desapareceu, como tantos outros antes dele, engolido pelo abismo da rodovia que apagava seu nome ao anoitecer. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.